Você sabia que muitas mulheres cristãs são abusadas sexualmente em seu casamento por seus próprios esposos? Nós estamos falando sobre violência doméstica em lares cristãos e hoje eu vou falar sobre a violência sexual. E de acordo com a Lei Maria da Penha, a violência sexual ela é caracterizada como qualquer tipo de conduta que o homem tenha para com a mulher que venha constranger ela a manter, participar ou a presenciar algum tipo de relação sexual no qual ela não deseja, seja por meio da força física, de ameaças, de coação, chantagem emocional, palavras persuasivas, não importa. Se a mulher ela foi obrigada a fazer algo que ela não deseja, isso é violência sexual. Existem várias formas de violência sexual e eu vou exemplificar algumas delas aqui. Por exemplo, obrigar a mulher a praticar atos sexuais que causam desconforto, dor, repulsa, alguma coisa que ela não deseja fazer, uma posição, um ato, alguma coisa que essa mulher não quer fazer porque isso não lhe faz bem, isso é violência sexual. Se essa mulher está sendo obrigada a fazer alguma coisa, seja por força física, ou seja por manipulação ou por agressões verbais, isso é violência sexual. A outra forma de violência sexual também muito comum é limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Ou seja, impedir que essa mulher tenha prazer na relação, não se preocupar que essa mulher faça também um bom uso agradável daquele momento, ou também impedir que essa mulher ou tenha filhos, ou então forçar que ela tenha filhos. Se interviu dentro do exercício reprodutivo dela, isso é violência sexual. Alguma coisa que foi feita contra a vontade dela, por exemplo, o uso de contraceptivo, se essa mulher quer ou não usar algum método e o homem a obriga ou o homem a impede, isso também é violência sexual. Da mesma forma, o forçar uma mulher a abortar um filho. Isso é violência sexual também da mesma forma. E também existe um outro caso que é muito comum e que a gente nem se atenta muitas vezes, que é forçar matrimônio, forçar gravidez, forçar a prostituição, seja através de coação, chantagem, suborno, manipulação, ameaça, não importa. Se essa mulher foi obrigada a se casar com o homem, se essa mulher foi obrigada a ter um filho do homem, independente da força física, ou se é chantagem também, se é ameaça, não importa. Se ela fez alguma coisa na qual ela não desejava, isso é violência sexual. Por fim, também nós falamos do estupro. E quando se fala do estupro, muitas pessoas pensam, mas uma mulher casada vai ser estuprada pelo seu próprio marido? Ah, isso não é possível. Sim, isso é possível. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o que é denominado estupro mediante a lei. E a lei, gente, ela vai abranger o casamento, porque no que se diz respeito a crimes sexuais, está falando sobre relações sexuais, não está falando sobre relações afetivas, então o casamento se enquadra dentro disso também. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês entenderem o que é ou não estupro. E vai se dividir em 3 categorias. Se a mulher, ela está dormindo, se a mulher, ela está sóbria, ou seja, ela sabe o que é que ela está fazendo, ou se a mulher, de repente, está bêbada, drogada, e quando eu falo drogada, também é sobre o uso de algum tipo de medicamento, ok? Então, entenda, se a mulher, ela está dormindo e ela tem que participar, ou o homem pratica com ela algum ato sexual, isso é estupro. Se a mulher está sóbria e até um tempo ela quis manter aquela relação sexual, mas durante as preliminares, por exemplo, em algum momento ela não quer mais manter relação sexual e ela é obrigada a manter, isso é estupro. Se de repente a mulher continuou querendo, ela até quis mesmo, mas em algum momento ela não quer mais, é estupro. Agora, se ela está sóbria e ela não quer, isto é estupro. Agora, se a mulher ela está bêbada, se ela está drogada, se ela está sob efeito de algum tipo de medicamento e ela está 100% consciente, então vai olhar o seguinte, ela está consciente? E ela ficou consciente durante a relação, ou ela dormiu, ela perdeu a consciência, ela desmaiou. Se ela ficou inconsciente, e se ela ficou inconsciente, já é estupro. Agora, se ela não ficou inconsciente, mas ela não quer mais, também é estupro. Agora, se de alguma forma essa mulher não estiver 100% consciente, talvez por conta de um uso de algum medicamento controlado, às vezes para dormir, por exemplo, e se essa mulher teve algum tipo de relação sexual forçadamente por parte do seu esposo, isso é
estupro também. E não importa virar e falar assim, mas ela é minha mulher. Pois é mulher? É esposa? É estupro. Volta lá no início. Ela tá dormindo? Ela tá sóbria? Ela tá sob efeito de algum medicamento? E não importa, gente, quando a gente fala a respeito de estupro, o estupro não é tão somente a penetração. Às vezes, um ato sexual que a mulher foi obrigada a fazer, talvez uma posição que ela foi obrigada a fazer, talvez alguma coisa em que o homem também a tocou indevidamente, fez alguma coisa com ela que ela nem estava consciente disso. Isso é estupro. Agora vamos pensar o seguinte, nós havíamos falado no vídeo anterior sobre a violência psicológica que muitas vezes leva as mulheres, inclusive, a tomarem medicamentos para dormir. E alguns ansiolíticos também, que são muito fortes, que diminuem a libido da mulher e que, portanto, essa mulher vai ter alguma condição física, alguma condição mental que vai fazer com que ela não tenha desejos. Então a mulher, ela é forçada, ela é obrigada a manter algum tipo de relação sexual com o seu esposo, porque a Bíblia diz assim. Não, a Bíblia não diz assim. Porque se a mulher está sob efeito de algum tipo de medicação, se ela está dormindo, se ela está inconsciente, se ela não deseja, isso é estupro. Então, vocês entendem como que uma coisa vai levando a outra? A violência psicológica muitas vezes leva ao uso de medicamentos, que por sua vez, devido ao uso de medicamentos, essa mulher tem a sua libido diminuída e por ela ter que manter algum tipo de relação sexual não desejada, o homem vai forçar, isso é caracterizado como estupro. E muitas vezes essa mulher realmente nem tem consciência do que está acontecendo, porque os remédios muitas vezes são tão fortes que ela realmente está dormindo e ela é abusada sexualmente constantemente. E muitas vezes sobre que alegação? Vamos lá ver? 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 3, que diz assim. Aliás, vamos lá no versículo 4, que é o que muitas pessoas usam de forma completamente equivocada para justificar um abuso sexual com sua esposa, que fala assim, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas antes tem no marido. Gente, então sabe o que muitos homens falam? O que muitas mulheres são condicionadas a fazer, porque às vezes vai se aconselhar, e é esse o conselho que elas recebem. Não, mas você tem que se sujeitar. Não, mas se o seu marido quer, você querendo ou não, você é obrigada. Não, não é obrigada não. E eles colocam esse versículo aqui. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas também o versículo continua, gente, é o mesmo versículo. Então vamos ler o versículo todo? Continua dizendo o seguinte, e também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Então vamos pensar, eu não tenho poder sobre o meu corpo, o meu esposo tem poder sobre o meu corpo. E da mesma forma, eu tenho poder sobre o corpo dele. Então, gente, se eu não quero, é o corpo dele que não tem que querer. Vamos lá, vamos combinar que é assim. Até porque, vamos lá no versículo 3, vai falar o seguinte, o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Sabe o que está falando aqui, gente? Tenham prazer na relação sexual. Agradem um ao outro. Agora vai me falar que uma mulher que está sendo estuprada, que está sendo abusada, que está sendo forçada a fazer um ato ou uma posição indesejada, ela está recebendo alguma benevolência? Ela está sendo agradada de algum jeito? Não! Ela está sendo abusada sexualmente pelo seu esposo. Então vamos começar a falar das coisas corretamente, gente. Agora vamos lá. No versículo 5 também, muitas pessoas pegam essa parte do versículo e começam a falar erroneamente, obrigando a mulher a manter relação sexual indesejada com sua esposa da seguinte forma. Fala assim, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, ao jejum, e depois vos ajuntai-vos para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então vai falar o seguinte, não priveis um ao outro. Então muitas vezes a mulher, ela é aconselhada a manter a relação sexual. Por quê? Porque a Bíblia está falando que não deve se privar. Não, você não pode ficar sem fazer relação sexual com seu marido, não. Mas gente, às vezes a mulher está sob efeito de medicação. E ela realmente não tem libido nenhum. Às vezes é uma rotina difícil, às vezes é uma situação angustiante que essa mulher passa durante a vida. Por quê? Porque muitas vezes está ali sofrendo tipos de violência moral, violência psicológica, violência patrimonial, até mesmo violência física. E aí tem que se sujeitar? Não é bem assim. Até porque, vamos comigo, aqui na carta de Coríntios também, lá no capítulo 6, vai nos dizer o seguinte, capítulo 6,
Versículo 15, diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Então, vamos lá. Aí lá no versículo 19 fala assim, ó: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que o seu corpo, então, nem é de você mesmo? Então, vamos pensar aqui, gente. Vamos aprofundar. Enquanto as pessoas ficam assim, rasos, só naquele negócio, mas o corpo do homem, da mulher do homem. Não. É do Senhor. É do Senhor. Está falando o seguinte: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertencem a Deus. Então, o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Ele não é lugar para prostituição, para pornografia, para atos sexuais ilícitos, para imoralidade sexual, para abusos sexuais. Se a gente tiver entendimento de que o sexo santo e puro dentro do matrimônio não diz respeito tão somente aos prazeres da carne e do corpo, mas que isso é uma ligação espiritual, a gente vai começar a entender as outras coisas. E entender que um homem, então, ele deve respeitar a sua esposa. Mas essa mulher não quer, então lhe provoque o desejo. Conquiste ela, faça com que ela te deseje, mas não abuse sexualmente de sua esposa. Porque isso é violência sexual. Existem várias cartas que Paulo vai falar, por exemplo, a Tessalonicenses, Coríntios, Romanos, Efésios, que se deve fugir da imoralidade sexual, porque isso é o que contamina muitas vezes o sexo dentro do casamento. Às vezes é o homem que é viciado lá em pornografia e que quer que a mulher seja atriz e que venha reproduzir tudo aquilo que ele viu lá no filme. E se essa mulher quer ou não, porque muitas vezes é o que? É uma mulher cristã, é uma mulher que não deseja fazer essas coisas. E aí ele vai e faz o quê? Obriga ela, força ela e mediante muitas vezes a distorção da palavra de Deus. Então nós precisamos de entender que essas coisas estão erradas. Em Efésios capítulo 5, versículo 3, vai nos dizer o seguinte: entre vocês, entre o casal, não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Então, eu quero agora falar exatamente aos casais cristãos. Isso não deve acontecer dentro de um casamento, gente. A imoralidade sexual, o abuso sexual, a violência sexual, ela jamais vai ser permitida por Deus mediante uma distorção da palavra dele.